tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu desejo muito que todo mundo realmente esteja muito bem, se cuidando. Estamos virando o reino do álcool gel e da máscara, então se cuidem. Gente, com relação à aula de vocês sabem que uma complementa a outra, então eu vou bater muito na mesma tecla de tenham assistido as aulas anteriores. Quem não assistiu, dá tempo de assistir, todas elas estão lá disponíveis para vocês, tá? E se não entenderem, perguntem. Ah, professora, mas desse jeito eu não consegui entender. A gente vai tentar fazer dentro do possível o que der, né? Porque as nossas limitações, infelizmente, elas estão maiores. E o que mais? O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Eu creio que seja isso. Não entendeu a pergunta, prestem atenção na aula e nas atividades de vocês. Não entendeu a atividade? Isso eu tô gostando, eu tô achando bacana. A professora não consegue me explicar. Pô, né? A gente se ajuda. Então, não entendeu a atividade? Pergunta. Tá? Nós estamos aí para tirar as dúvidas de vocês. E um vai acompanhando o outro, né? Vocês estão aprendendo através dos vídeos, nós estamos aprendendo muito com relação a mexer nesses vídeos através de vocês, que vocês vão dando toque ali pra gente. Professora, dá pra fazer assim, né? Aí a gente vai mexendo numa coisa ou em outra. Então, gente, saibam que vocês moram no meu coração. Saibam que eu sinto saudade de vocês mesmo. Com relação às avaliações... Ai. Vocês estão indo bem, tá? A maioria das notas foram muito boas, então saibam que eu fiquei feliz com isso, fiquei bem feliz mesmo. Fiquei muito feliz com relação às notas de vocês. Tento aquela nota fechada, mas notas próximas é isso. Então, em meio à situação que nós estamos, gente, vocês estão mandando bem. Tá? Então, que vocês continuem assim, né? Se dedicando, fazendo tudo que é possível, tá? Porque sabem que vocês moram no meu coração, tá? Então, sempre que vocês precisarem, se vocês tiverem uma dúvida, me perguntem, tá, gente? Boa aula, bons estudos e, mais uma vez, na dúvida, perguntem, tá? Bom, já que na última aula vocês fizeram a avaliação, não na última aula, mas próxima minha última aula, e vocês fizeram essa avaliação, eu achei melhor fazer uma avaliação comentada com vocês. Corrigir a avaliação com vocês. E assim vocês já vão olhando o que vocês acertaram. Vocês sabem que vocês acertaram, né? E o que vocês erraram também. Na hora que a gente vai falando, tal tá certo, tal tá errado. Então, vocês sabem. Pois bem, gente. O que eu posso falar pra vocês? É bom assim porque pelo menos eu avalio pela minha parte. Quando eu faço alguma coisa, uma avaliação, ou algo do gênero, um teste, e eu erro alguma coisa, e alguém me corrige, ou alguém me pega e fala assim, poxa, então vamos ver isso aqui, né? Assim. Então, eu não esqueço depois. Por isso que eu acho que é bacana corrigir com vocês, tá? E na primeira pergunta de vocês era essa. Qual é o tamanho do território europeu? Primeira opção, 5 milhões de quilômetros quadrados. Segunda opção, 10 milhões de quilômetros quadrados. Terceira opção, 15 milhões de quilômetros quadrados. Quarta opção, 20 milhões de quilômetros quadrados. E a quinta, 25 milhões de quilômetros quadrados. Pessoal, quando a gente fala em continente europeu, nós temos que perceber que não estamos falando de país, um país sozinho. Estamos falando de toda essa galerinha que está ali no canto de vocês, tá? Então, esse que ele tem 5 milhões de quilômetros quadrados, é pequeno, até pouco. Falar para vocês que tem 15, já é muito, tá? Então, aí a gente já consegue ter uma ideia da resposta, né? Então, a letra B, 10 milhões de quilômetros quadrados.
O continente europeu abrange toda essa área. Beleza? Vamos para a próxima. Peraí que eu não sei usar esse negócio. Aí. Não era assim não. Agora vai. Segunda pergunta. Uma característica do envelhecimento da população do velho continente. Então, vocês teriam que analisar todas essas situações que eu passei para vocês. 5 situações. E marcar aqui tivesse uma característica com o envelhecimento da população do velho continente. Nós sabemos que a população do velho continente, a maior parte dos países tem um IDH muito elevado, com alta taxa de alfabetização, longa expectativa de vida e baixíssimos índices de mortalidade infantil. Então, quando eu falo que tem um IDH elevado, alta taxa de alfabetização, eu já posso excluir algumas. Alta taxa de alfabetização, longa expectativa de vida, mais uma. Baixíssimos índices de mortalidade infantil. E de acordo com o Atlas estatístico da Eurostat, a expectativa de vida dos europeus é de 81 anos. Desde a segunda metade do século XX, a expectativa de vida no continente aumentou aproximadamente 10 anos. Então, a melhoria dos indicadores sociais... Opa, o que eu falei? A melhoria. Então, o que for baixo... Então, a melhoria dos indicadores sociais, a melhoria desses indicadores com relação à vida deles, fez com que gradativamente a expectativa de vida aumentasse. E aí, o que me resta? Crise financeira? Bom, quem sabe agora, depois de superar toda essa questão do Covid, a situação fica um pouco mais complicada. Mas o continente em si, ele não tem uma crise. Certo? Então, o que me resta? O IDH alto, tá? Vamos apagar isso aqui. Opa. A correta, a letra C. IDH alto. Terceira pergunta. Qual é o maior continente do planeta? Eu tenho aqui algumas opções. Europa, América, África, Oceania, Ásia. Então, vamos analisar. Europa, esse pedacinho. América, África, Oceania. Gente, o que me resta? Com mais de 44,6 milhões de quilômetros quadrados de extensão, uma tamanha diversidade proporcionou uma grande diversidade também de paisagens naturais, etnias e cultura. Ao todo, nesse continente estão aproximadamente 60% de toda a população mundial. E, além disso, estão 2 dos mais populosos países do mundo, que juntos têm cerca de 35% da população mundial. Entre esses países eu tenho a China e a Índia. Ai, a Índia. Gente, então, qual é o maior continente do planeta? É a Ásia, tá? Quem marcou a Ásia? Opa, aí. Número 4. Qual é o único país que possui a FIB, Felicidade Interna Bruta? Então, nós temos a China, Índia, Butão, Havaí, Brasil. Tá, vamos lá. China. Felicidade Interna Bruta na China. Um país com algumas dificuldades, uma concentração de indústria. Acho que é meio difícil, né? Índia. Quando a gente vê a Índia, algumas situações não são assim tão positivas. Havaí,
nunca nem ouvi falar de felicidade interna bruta no Havaí. Brasil, melhor a gente não comentar, né? O que sobrou? Então, pessoas. O Butão é o país que possui a FIB, Felicidade Interna Bruta. O que aconteceu? O Ministério da Felicidade, que planeja o bem-estar de todos, né, a felicidade interna bruta, ela é avaliada pelo governo com critérios como o desenvolvimento econômico sustentável. Opa, deixa eu arrumar aqui. Volta. Desenvolvimento econômico sustentável, preservação das tradições, conservação do ambiente, um bom governo. Assim, o Butão figura entre as 10 nações mais felizes do mundo. Baixíssimos índices de violência, não tem mendigos. E a fome lá é zero. São, em sua maioria, vegetarianos. Né? O arroz é a base principal da culinária. E a pimenta é largamente utilizada. Então, o que é essa felicidade interna bruta? É um indicador sistêmico desenvolvido no Butão. É um pequeno país no Himalaia. Esse conceito foi criado em 1972, elaborado pelo rei butanês. Desde então, o reino de Butão, com o apoio da PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, começou a colocar esse conceito em prática e atraiu a atenção do resto do mundo com a sua nova fórmula para medir o progresso de uma comunidade ou nação. Assim, o cálculo da riqueza deve considerar outros aspectos além do desenvolvimento econômico, como a conservação do meio ambiente e também a qualidade de vida das pessoas. Então, FIB é baseado na premissa de que o objetivo principal de uma sociedade não seria ser somente crescimento econômico, mas a integração do desenvolvimento material com o psicológico, o cultural e o espiritual, sempre em harmonia com a Terra. Tranquilo, então? País que possui a FIB, Felicidade Interna Bruta, o Butão. E na última questão de vocês, eu pedi o seguinte: discorra sobre a política do filho único. Então, de tudo que eu vou falar para vocês aqui, se vocês escreveram partes que compõem as linhas que eu deixei disponível na avaliação, provavelmente está correto. Tá? É claro que se for bater com o que eu estou falando com vocês. Tá? Então, a política do filho único é uma política implantada pelo governo chinês na década de 70. A finalidade dessa política, é tentar conter o avanço populacional. E isso se deve ao fato do mesmo país se encontrar atualmente com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Nessa lei fica extremamente proibida a qualquer casal ter mais de um filho. Se isso for desrespeitado, o Estado chinês se incumbe de aplicar severas multas ao casal. Essa imposição tem como objetivo tentar frear o crescimento populacional que lá se encontra, né? Então, e facilitar também o acesso da população a um sistema de saúde e educação de qualidade, o que fica difícil de se concretizar quando se tem uma mega população que está em ativa ascendência quantitativa. E, de acordo com algumas informações, essa política do filho único conseguiu evitar que a população da China chegasse a crescer cerca de 400 milhões nos últimos 25 anos. E aqueles que nasceram, estando contidos à lei, que hoje são em torno de 80 milhões de filhos únicos, eles recebem o apelido carinhoso de pequenos imperadores. Tá? Eu lembro que eu falei isso para vocês na aula e falei para vocês não esquecerem. Mas, né, como toda lei tem uma regra ou uma regra sua exceção, e é justamente ela que causa muitas críticas atualmente na China. Por exemplo, existem várias famílias no meio rural. Né? Eles podem ter o segundo filho, principalmente se a primeira filha for mulher. Isso, é claro que se deve ao fato de que, tratando de uma mega população, é necessário também suprimentos agrícolas para o consumo dessa mega população.
O governo, então, pensa que quanto mais pessoas estiverem trabalhando no campo para produzir esses suprimentos e abastecer toda essa grande população, é melhor. Mas, né, por isso que existe essa exceção. Tendo mais filhos, é mais gente trabalhando no campo e produzindo mais também. Aí, então, o governo pensou, de certa forma, no bem próprio. Outras críticas severas a essa lei deve-se também que quanto mais segue-se a risca, mais abortos são gerados, principalmente do sexo feminino. A China já tem uma cultura existente, né, enraizada de um casal. Ao programar um filho ou querer constituir uma família, eles têm uma certa preferência em ser um filho homem, né? Então, no homem é concentrada toda a responsabilidade, né, de manter os pais quando eles são idosos, de possibilitar também um enterro solene e somente o filho homem é herdeiro dos bens da família. E por aí vai. Essa lei, não essa lei, mas essa questão da cultura, ela acaba sendo muito extensa. Então, com isso, se o casal tiver um filho do sexo feminino, passa a ser um problema gravíssimo para a questão, né, de cultura. Porque tendo uma filha mulher, eles sabem que eles não poderão ter outro filho, né, no caso um filho homem, como manda a cultura deles. E dessa forma, a triste realidade é o abandono do bebê ou até mesmo a morte da bebê recém-nascida. Porque daí é aquele pensamento ruim, né? Se eu tenho uma filha menina, certo? E de acordo com a cultura ela não vai me favorecer tanto, então eu posso abandonar a menina, ou eles podem até infelizmente matar o bebê, e daí ter outro filho e ninguém fica sabendo. Gente, é uma questão cultural bem complicada, tá? Então, diante dessas mudanças na configuração populacional, do envelhecimento da população e do crescimento econômico que a China vivenciou, o governo optou por flexibilizar essa certa norma. Então, em 2015, a política do filho único foi extinta nesse país. E o fim da medida já produziu algumas mudanças, mas os anos de convivência com essa norma, as mudanças de hábitos que o meio urbano já pressiona, bem como uma série de outros fatores resultantes das grandes transformações pelas quais a China tem passado, ainda não permite avaliar com uma segurança muito boa, né, como será o comportamento demográfico do país. E agora vamos para o conteúdo rotineiro. Nossa, mas a pessoa hoje tá travada. O conteúdo rotineiro da aula de vocês. Aí, agora foi, né? Então, a América foi inicialmente povoada por 3 ondas migratórias, né, da Ásia. Durante muito tempo, havia dúvidas sobre a origem dos habitantes do continente americano. Segundo os pesquisadores, esse estudo põe fim ao dilema. Então, os primeiros habitantes da América chegaram ao continente há mais de 15 mil anos, em 3 ondas migratórias vindas da Ásia, segundo o estudo de uma equipe internacional de cientistas publicado na revista Nature. Gente, vocês lembram da questão que nós falamos na última aula do Estreito de Bering? Tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês que vai voltar à tona, tá? O estudo do genoma de uma ampla seleção de tribos indígenas americanas do Canadá, a Terra do Fogo, no extremo sul do continente americano, demonstra que a população procede de pelo menos 3 ondas migratórias de habitantes asiáticos que teriam chegado ao novo continente através do Estreito de Bering, na Sibéria, durante as eras glaciais, né? Isso há mais de 15 mil anos. O estreito permaneceu congelado e serviu como ponte entre os continentes asiático e americano. Embora os analistas calculem que tenham ocorrido pelo menos 3 grandes migrações,
A maioria das tribos descende da primeira delas, conhecida como os primeiros americanos, já que as outras duas se limitaram à América do Norte. Durante anos, se debateu se os habitantes da América procediam de uma ou mais migrações através da Sibéria. Mas nessa pesquisa, acaba colocando fim nesse dilema. Os nativos americanos não procedem de apenas uma onda migratória. Isso quem disse foi um cientista colombiano, Andrés Ruiz. Então, ele é o principal autor desse estudo. As teses sobre a ocupação da América. Então, nós temos a tese, né? A tese de 50 mil anos. Algumas evidências apontam uma colonização mais antiga para a América, de até 50 mil anos. Esse é o dado obtido pela brasileira Nieri Guidon, na Serra da Capivara, no Piauí. A datação não foi feita com ossos humanos, mas com carvão vegetal associado ao que a arqueóloga considera antigas fogueiras. Essa hipótese é aceita por poucos pesquisadores, que acreditam que o carvão usado na datação pode ser resultado de um incêndio natural. A pesquisadora também identificou pedras que teriam sido usadas para cortar há 50 mil anos. Data posterior, 40 mil anos, foi obtida num sítio do México, pela arqueóloga Silvia Gonzalez, a partir de cinza vulcânica associada a antigas pegadas humanas. Mas outros pesquisadores, analisando os mesmos dados, dizem ter havido erro no procedimento. De 15 mil anos é a tese defendida pelos autores da pesquisa descrita na reportagem, com base na análise genética dos índios americanos, do Canadá ao extremo sul do continente, é igual à tese defendida pelo antropólogo brasileiro Walter Neves, com base no esqueleto de Luzia, de 11 mil anos a 12 mil anos, encontrada no sítio arqueológico de Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Para Neves, Luzia é a evidência de que os antepassados dos índios vieram pelo Estreito de Bering há 15 mil anos e aos poucos ocuparam o continente. E essa é a tese mais aceita, tá? 11.400 anos é a data defendida por parte dos arqueólogos americanos, os chamados clovistas, com base em objetos como pontas de flechas e de lanças encontradas em sítio arqueológico no Novo México. Essa tese sustenta que houvesse apenas uma entrada pelo Estreito de Bering. A maior pesquisa genética é a de nativos americanos até o momento, e nela os cientistas analisaram mais de 364 mil variações detectadas no DNA de 52 tribos indígenas americanas e de 17 grupos siberianos. A análise foi dificultada pela presença de material genético procedente de migrações posteriores, principalmente dos europeus e africanos, que chegaram à América a partir de 1492. Por isso, os pesquisadores se centram apenas nas seções do genoma que procediam totalmente dos nativos americanos. Tecnicamente, o estudo dos povos nativos americanos representa todo um desafio devido à presença generalizada de traços europeus e africanos nos grupos nativos. A primeira onda migratória, os primeiros americanos, teria se deparado com um continente desabitado e seguiu rumo ao sul pela costa do Pacífico, deixando povoações em sua passagem. Um processo que teria durado cerca de 1000 anos e cujas linhagens poderiam ser rastreadas até o presente. No entanto, o DNA de 4 tribos da América do Norte demonstra que houve pelo menos duas ondas migratórias. A segunda percorreu a costa do Ártico até a Groenlândia
e a terceira se dirigiu rumo às Montanhas Rochosas. Essas duas levas teriam sido protagonizadas por indivíduos mais próximos à etnia Han, predominante na China, do que os primeiros americanos. E ao avaliar o material genético da tribo dos Aleutes e dos Inuits, habitantes do leste e do oeste da Groenlândia, os pesquisadores constataram que metade do seu DNA procedia dos integrantes da segunda migração. Nos casos dos membros da tribo canadense, que viviam entre as Montanhas Rochosas e a Baía de Hudson, os especialistas descobriram que tinham 10% do material genético em comum com os protagonistas da terceira leva migratória. O DNA dessas 4 tribos do norte contém material das 3 ondas migratórias, mas a maior parte corresponde à primeira. Isso significa que os habitantes asiáticos da segunda e terceira onda teriam se relacionado com os primeiros que chegaram à América. Segundo os pesquisadores, isso fica demonstrado pela menor diversidade genética dos nativos da América do Sul, cujo DNA é o mais próximo aos dos primeiros americanos. O povoamento do México rumo ao sul parece ter sido relativamente simples, com poucas misturas após a separação dos povos, até a chegada dos europeus em 1492. Na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e apontar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150 mil anos atrás e de lá se espalhou para outras partes do mundo. A teoria tradicionalmente aceita para explicar a origem do homem americano afirma que os habitantes do nosso continente vieram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia. Segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos teriam atravessado o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América. Isso só teria sido possível porque na última glaciação, o nível baixo da água do mar e sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural entre os dois continentes. Porém, uma hipótese mais recente sobre o povoamento da América defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo da Oceania navegando pelo Oceano Pacífico. Assim, apesar de não haver uma explicação definitiva para o início do povoamento da América, o único ponto de acordo entre os estudiosos é a certeza de que o ser humano não surgiu nestas terras e sim veio de fora. Então, gente, eu coloquei esse videozinho explicativo para vocês terem mais ou menos uma base olhando pelo mapa e com a ilustração como provavelmente foi essa corrente migratória, né? Essas correntes migratórias. E eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, me perguntem, tá? Fora isso daí, agora nós já iremos para as suas atividades, tá? Vocês vão pegar a apostila de vocês, página 58. Vão fazer somente o exercício número 2. O que é o exercício número 2? Vocês vão formular uma frase coerente e correta que aborda adequadamente os seguintes termos: xenofobia, imigrante, refugiado. Então, vocês vão ter que formular uma frase muito coerente para colocar na apostila de vocês, tá? Ah, professora, eu já sei o que eu vou fazer. O imigrante e o refugiado sofrem xenofobia. Gente, não, né? Vamos fazer um negócio bonitinho, tá? Então, formulem. Vocês tiveram aula sobre isso, vocês podem formular uma frase bem bacana. Certo? Eu não quero ver essa frase, tá?
Só pra avisar vocês que o imigrante e o refugiado sofrem xenofobia. Não quero, tá? Essa eu não quero. É plágio meu. Então, essa vocês sabem que eu não vou aceitar. Então, formulem uma frase bacaninha, bonitinha, com coerência e uma frase correta, tá? Somente o exercício número 2 da página 58 da apostila de vocês. Pessoal, vamos ver se eu já acertei. Ó, no tempo certinho, milagre. Uma boa semana pra vocês. Saibam que vocês moram nesse meu coração, tá? E que realmente eu não vejo a hora que isso passe pra voltar pra sala de aula com vocês, tá? Então, se cuidem e até semana que vem.